pessoal, boa tarde a todos. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar início a um novo conteúdo de história. Esse conteúdo ele vai ser um pouco mais extenso, então eu espero que vocês tenham mais paciência, pesquisem. Eu vi que alguns não assistiram o vídeo na semana passada, por isso que erraram muitas questões de história. Porém, se vocês prestarem atenção no vídeo, vocês irão conseguir responder facilmente a atividade. A gente então vai dar início ao nosso capítulo. Nós já estamos então praticamente na metade do livro de vocês. A gente ainda não sabe quando vai voltar. Eu espero que no início do próximo mês, para que a gente não atrase mais nosso conteúdo. Porém, não existe nada certo, nada determinado, como todos vocês sabem. A gente vai dar início a um conteúdo muito importante. É um conteúdo que ele está relacionado ao continente europeu, mas a gente, para compreender esse conteúdo, a gente vai entendê-lo para compreender a história do Brasil. Se a gente quiser entender a história do Brasil, nós vamos ver que é a partir desse momento que a gente começa a compreender como os europeus chegaram ao continente americano lá no início, no século XV e no início do século XVI. A gente vai observar que durante muito tempo os europeus, no final da Idade Média, os senhores feudais estavam perdendo poder, o rei, com a ajuda dos comerciantes que eram chamados de burgueses, chegaram ao poder e acabaram com o poder dos senhores feudais. No momento em que os reis chegaram ao poder na Europa, a gente vai observar que eles tinham uma preocupação. Como é que eles iam receber dinheiro? Como é que eles iam gerar riqueza para a Europa, para Portugal e para a Espanha? A gente vai observar que a saída foi que eles era necessário desenvolver uma nova forma de acumular riqueza. E não apenas, por exemplo, não há como gerar riqueza para um país apenas com a agricultura, mas eles tiveram consciência que era necessário desenvolver uma nova forma de produzir riqueza. Agora, através do comércio marítimo, ou seja, o comércio seria realizado através do mar, onde eles saíam do continente europeu, iam para outros continentes, comercializar e pegar mercadorias. E a partir desse momento nós vamos dar início ao nosso conteúdo, que é muito bom, muito interessante. Eu espero que vocês gostem, aprendam e qualquer dúvida estou à disposição para tirá-lo. A gente vai dar início ao conteúdo de história, que é chamado As Grandes Navegações Marítimas Comerciais. Ou seja, é um momento muito importante para a nossa história, em que todos nós vamos ter que compreender para termos consciência de como foi que os europeus chegaram ao continente americano. A gente vai observar então que além das grandes navegações, nesse capítulo nós vamos estudar também a conquista do continente americano. E a partir desse momento, a gente então vai observar, eu vou fazer uma pergunta e vocês vão imaginarem como a gente não tem, como ter um contato maior. A gente então vai observar, por exemplo, que nós temos aí. Você sabia que Portugal e Espanha, até o final do século XVI, eram os países mais ricos e desenvolvidos da Europa? Aí vocês vão se perguntarem, praticamente ninguém sabia. A gente vai observar que hoje foram eles então que nos colonizaram grande parte do continente americano, porém 400 anos depois, a gente vai observar que Portugal e Espanha foram muito ricos há 400 anos atrás, porém hoje eles são o quê? Países que não têm uma economia muito boa. Eles não são ricos e nem são países desenvolvidos mais. A gente vai observar, para entender o que levou às grandes navegações marítimas comerciais, eu coloquei uma breve explicação como foi que teve início as grandes navegações. A gente vai observar que com o fim da Idade Média, os senhores feudais perderam poder, os reis, juntamente com os comerciantes, fortaleceram seu poder e começaram então a ganhar cada vez mais poder. Nós vamos ver que o poder era concentrado, estava principalmente com o rei. Quem mandava agora é o rei, com a ajuda dos burgueses, que eram comerciantes,
e os senhores feudais deixaram de existir na Europa, nós vamos ver que o rei ele começou a melhorar as estradas, a segurança, a criação de moedas, a criação de leis e principalmente a gente vai observar que ele então buscava desenvolver a economia do continente europeu. Todo mundo se lembra que lá na Idade Média a população sobrevivia principalmente da agricultura. Com o fim da Idade Média no século XV, a gente vai observar que o rei, com a ajuda dos comerciantes, passaram a mandar na Europa e o rei, com a ajuda dos burgueses comerciantes, eles então pensaram: o que é que nós vamos ter que fazer para dar início a uma nova sociedade? Uma sociedade que represente o mundo moderno, a época moderna da sociedade. Então foi a partir daí que eles então começaram então a pensarem em uma nova forma de ganharem dinheiro, de acumularem riqueza. E foi a partir daí que eles deram início às chamadas grandes navegações marítimas comerciais, ou seja, a nova atividade econômica desenvolvida pelos europeus a partir do século XIV e do século XV era chamada de grandes navegações marítimas comerciais, ou seja, o comércio através do mar. E a gente vai observar que a partir daí haviam vários motivos que levavam aos europeus a desenvolver a navegação marítima comercial. A gente vê que eles queriam buscar temperos em outros locais. Os temperos eles eram chamados de especiarias. Por exemplo, o cravo, a pimenta, a canela, o gengibre. Eles também queriam buscar em outros locais os artigos de luxo que vinham da Ásia e da África, eram dominados por outras cidades italianas, Gênova e Veneza, e os portugueses, então, eles não tinham muito acesso nem aos temperos e nem aos artigos de luxo, tecidos, perfumes, roupas que vinham de outros continentes, porque naquela época eles eram o quê? Um país que era bem pobrezinho, eles ainda não tinham ganhado grande poder. Então, o que é que eles vão fazendo para enriquecerem cada vez mais? A gente vê que os europeus, inicialmente os portugueses e os espanhóis, foram os dois primeiros países a darem início às grandes navegações marítimas comerciais. E nós temos aí, o que foram as grandes navegações marítimas comerciais? Vocês estão vendo na tela do celular de vocês que as grandes navegações marítimas comerciais foram grandes viagens que os europeus fizeram entre o século XIV e o século XVI. Ou seja, desde o ano de 1415, início do século XV, até o século XVI, os europeus fizeram várias viagens e essas viagens elas tinham o objetivo principalmente de quê? De acumularem riquezas e enriquecer os países da Europa. Ou seja, eles queriam desenvolver o comércio através do mar e esse comércio iriam trazer várias riquezas para o continente europeu. Então a gente vê que essas viagens elas tinham um objetivo. É um objetivo principalmente de enriquecerem, para eles fazerem viagens e através das viagens levarem dinheiro para o continente europeu. A gente vai observar que haviam vários motivos que levavam os europeus a desenvolverem as grandes navegações marítimas comerciais. Inicialmente nós temos aí uma imagem, nós temos aí um texto bem claro, bem objetivo para vocês compreenderem, que é falando qual foi o principal motivo que levou aos europeus a saírem da Europa e a dar início às grandes navegações. O primeiro motivo foi que eles queriam buscar principalmente temperos. Mas o que leva uma pessoa a sair do continente europeu e ir para outro em busca de temperos? Naquela época a gente pode observar que os temperos eles eram chamados de especiarias. A palavra especiaria ela significa substância ativa e valiosa. Era uma substância que era muito valiosa. Então os temperos, que eram chamados de especiarias, eles eram muito utilizados principalmente em remédios, em temperos para conservar os alimentos e principalmente também em cosméticos.
A gente vai observar que os temperos que eram utilizados então para remédios, para temperos e também na conservação de alimentos, a gente vai observar que durante um longo tempo, principalmente durante o inverno, os europeus eles não conseguiam plantar porque lá é muito frio. E o que é que vai acontecer? Como eles não conseguiam plantar, eles então tinham que ter temperos para conservar os alimentos durante o inverno. E o que é que isso vai provocar? A gente vai observar que os temperos naquela época, eles eram muito valiosos e importantes, principalmente porque os temperos serviam principalmente para conservar os alimentos, principalmente as carnes, porque naquela época não tinha geladeira. Então a única forma que eles tinham de conservar era utilizando os temperos para conservar então principalmente os alimentos, e eles então pudessem conservar esses alimentos durante vários meses, até que o solo da Europa tivesse preparado então para conservar esses alimentos. Eles colocavam o sal, colocavam, por exemplo, nós vamos ter a pimenta, que também é um tempero, e evitava o mau cheiro e principalmente conservava que eles pudessem comer. Então a gente vai observar que haviam vários tipos então de especiarias. A gente vai observar que entre essas especiarias nós temos aí a canela, nós temos o cravo, nós temos a pimenta, nós temos então aí todos o gengibre, todos esses temperos, eles eram muito cobiçados, principalmente porque eles então poderiam conservar os alimentos naquela época onde não havia geladeira. E a gente vê que os temperos hoje não têm valor, mas na época, há 500 anos atrás, a gente pode observar então que eles então tinham uma grande importância para o desenvolvimento então dessas grandes navegações, e principalmente a conservação dos alimentos, que era muito caro. A gente vai observar que esse então será o primeiro motivo que levou os europeus a darem início às grandes navegações, porque eles queriam temperos. E a gente vai observar, lá no continente europeu não é comum que exista temperos, eles não têm um solo muito bom para o plantio. A gente vai observar aonde é que eles conseguiam. Os europeus, eles conseguiam os temperos principalmente lá no Oriente, onde hoje nós temos a Índia, a China, são locais que produziam em grande quantidade os temperos. E a gente vai observar que até o momento que esses temperos chegavam na Europa, era uma longa viagem que esses temperos faziam. Primeiro, vou mostrar uma imagem para vocês agora. A gente vai observar aí, observem no lado direito de vocês, onde tem a Índia. A gente vê que na Índia era o local onde era produzido então, onde eram produzidos os temperos, as especiarias, como o cravo, a noz moscada, a pimenta, o gengibre. A gente vê então que, primeiro, os temperos eram produzidos na Índia, como também outros produtos de luxo, como tecidos, perfumes. Depois que eles eram produzidos, eles eram levados para a Turquia, onde os povos muçulmanos mandavam. Depois, ele passava pela Itália. Na Itália, a gente vai observar que quem mandava nesses produtos era Gênova e Veneza, duas cidades que eram muito importantes na época, e que mandavam nesse mar chamado Mar Mediterrâneo, juntamente com os muçulmanos. E a gente vê que só depois era vendido para esse mapinha aí, bem pequenininho, cor-de-rosa, que está à nossa esquerda. Esse mapa aí está representando o quê? Portugal e Espanha. A gente vai observar que essa longa viagem que os produtos da Índia chegavam lá em Portugal, eram produtos que eram muito caros. E muitas vezes saíam o quê? A um preço absurdo, porque primeiro passava pela Turquia e depois passava pela Itália para depois chegar a Portugal e Espanha. E a gente vai observar que durante muito tempo, quem governou nesse mar Mediterrâneo, que é este cor azul que nós temos, a gente vê que seria o quê? Uma viagem não tão longa. Porém, a gente vai observar que o mar Mediterrâneo, quem é que comandava ele? A gente vai observar que quem mandava naquela época no mar Mediterrâneo eram principalmente os muçulmanos,
e também havia o domínio dos italianos. Então os portugueses eles não conseguiam atravessar o mar Mediterrâneo, que a gente vê aí, essa linha reta, né? A gente vê que essa reta aí a gente vai observar que os portugueses eles não conseguiriam atravessá-la. Então o que é que eles vão fazerem? Os portugueses então começaram a pensar: nós não podemos ficar nessa situação comprando os temperos muito caros à Turquia e nem comprando os produtos muito caros às cidades italianas, aos italianos. Nós vamos ter que buscar uma forma de encontrar um novo caminho para as Índias. E aí é que vai dar início às chamadas grandes navegações marítimas comerciais. A gente vai observar então que, além de encontrar um novo caminho para as Índias, eles queriam encontrar especiarias, ou seja, os temperos para conservar os seus alimentos. O terceiro motivo deles dar início às grandes navegações, eles queriam encontrar ouro e prata, ouro, prata, pedras preciosas. E a gente vê aí o quarto motivo é que eles queriam encontrar novas terras, onde eles pudessem pegar o que encontrassem lá, que eram as matérias-primas, e também queriam o quê? Que as pessoas que vivessem nesses locais pudessem comprar os produtos que eram produzidos lá em Portugal. Então a gente vê que as grandes navegações marítimas comerciais, ou seja, as viagens que os europeus então fizeram, eles queriam então, tinham vários objetivos. A gente vai observar que eles queriam encontrar um novo caminho para as Índias, eles queriam encontrar um local onde tivesse tempero para conservar os alimentos, que naquela época era muito caro. Então quem vendesse tempero era muito rico. Então Portugal e Espanha queriam se tornar também um país muito rico. Logo em seguida nós temos que encontrar ouro e outros metais preciosos para poder produzir as moedas. Também queriam encontrar pedras preciosas. E o quarto motivo foi que eles queriam encontrar novas terras, tanto para que as pessoas eles pudessem encontrar matéria-prima, ou seja, o que eles encontrassem no continente onde eles passassem, eles então iriam levar essa matéria-prima para a Europa, como também as pessoas pudessem comprarem os seus produtos. A gente vai observar quem dominava e se era barato as especiarias. Os italianos eram eles que compravam da Turquia, passavam pelo mar Mediterrâneo e eles distribuíam por preços altíssimos da Europa. Então a gente vê que os italianos mandavam nesses temperos e vendiam para Portugal e Espanha por preços que eram absurdos. E a gente vai observar o que os portugueses teriam que fazer para encontrar esses produtos. Para eles encontrarem os temperos, a gente vai observar que eles teriam que chegar ao Oriente. E para chegar ao Oriente, eles teriam que atravessar o Oceano Atlântico. Mas imagine naquela época como é que eles iam conseguir uma nova rota marítima para as Índias. Eles teriam aí, por exemplo, que sair, vejam à esquerda de vocês, teriam que sair desse mapinha cor-de-rosa, teria que atravessar o continente africano, né, o oeste da África, teria que passar por ele todinho para chegar ao continente asiático lá nas Índias. Então a gente vê que ele teria que atravessar o Oceano Atlântico, teria que atravessar também o continente africano para depois chegar à Índia. A gente vai observar que era uma viagem que era muito longa. E além de ser uma viagem muito longa, era uma viagem que era muito perigosa. Principalmente porque naquela época, a gente vê que as pessoas elas não conheciam nem o formato e nem conheciam também... além de não conhecerem o formato, eles também não conheciam a forma exata do planeta. Quase todos tinham medo, muito medo de viagens longas, principalmente pelo Oceano Atlântico, ele ser conhecido como Mar Tenebroso. Além de fantasias e lendas, eles também criaram um clima de insegurança entre os marinheiros. Naquela época, muitas pessoas, principalmente a Terra, segundo a Bíblia, eles imaginavam que a Terra era o quê? Ela tinha um formato plano. Eles não sabiam da esfericidade, do formato esférico da Terra. A gente sabe que ela tem um formato um pouco oval, né? A Terra tem uma deformidade.
a gente vê que eles não sabiam que a Terra era esférica, a Terra é redonda, não. A gente vai observar que eles imaginavam que a Terra ela era plana, e quando uma pessoa ela saísse então, desaparecesse, por exemplo, saía da margem da praia e ela desaparecesse, é porque havia um grande abismo e ali aquela pessoa iria desaparecer. A gente vai observar que, mesmo com muito medo, a solução para os portugueses e espanhóis era encontrar o quê? Era navegar pelo Oceano Atlântico, porém naquela época eles tinham muito medo, porque eles imaginavam que a Terra era plana, e eles então, quando desaparecesse no mar, não é, que a pessoa não conseguisse mais avistar, significava que ele iria cair em um grande abismo e iria morrer. A gente vai observar que eles chamavam o Oceano Atlântico de Mar Tenebroso, e isso então haviam vários perigos imaginários para os marinheiros, não é? Eles sabiam que a única forma para encontrar um caminho para a Índia, para as Índias, era então principalmente encontrar um novo caminho atravessando pelo Oceano Atlântico, que era chamado de Mar Tenebroso. Porém, eles tinham vários perigos imaginários. Eles tinham várias lendas sobre o Oceano Atlântico. A gente vê que eles acreditavam que a Terra era quadrada, eles acreditavam que a Terra era achatada como uma pizza. Falava-se também que quando o navio passava pela linha do Equador no Oceano Atlântico, a água era muito quente e incendiava os navios. E principalmente eles acreditavam em uma serpente marinha, um dos monstros que contava-se que infestava o Oceano Atlântico. E essa serpente, claro, iria matar todos os marinheiros, além de destruir a embarcação que eles estavam. Então a gente vê que existiam vários perigos imaginários que não era comprovado, mas que realmente eles temiam muito até o século XV e início do século XVI. A gente vai observar que, além dos perigos imaginários, realmente existiam vários perigos reais, que realmente poderia provocar ter algum problema durante essas viagens que eram muito longas e que também eram muito duradouras. A gente vai observar quais eram os perigos reais. Haviam vários perigos reais que os navegantes eles tinham pela frente também. A gente vai observar que não eram poucos obstáculos que os marinheiros teriam que enfrentar no Oceano Atlântico para atravessar a África e chegar ao território das Índias em busca de ouro, em busca de tempero, em busca de novas terras. A gente vai observar que haviam cinco perigos que eles tinham realmente que enfrentar no Oceano Atlântico, que eles chamavam de Mar Tenebroso. Haviam ventos que eram desfavoráveis, poderia mudar o caminho de onde eles estavam seguindo. Haviam também a ameaça de encalhar em pedras, doenças desconhecidas, por exemplo, eles vão terem o escorbuto, que é uma doença principalmente que vai fazer com que sangre a gengiva, principalmente dos marinheiros. Vejam a imagem aí, que eu vou mostrar na próxima aula, que é a falta de vitamina C, de legumes, verduras e também da laranja. A gente tem, por exemplo, aí povos e lugares estranhos. Eles tinham risco de encontrar e de serem mortos. E principalmente eles tinham risco de morrerem de fome e de sede nos navios. Então a gente vai observar que as grandes navegações marítimas comerciais foram viagens que os europeus fizeram no século XIV ao século XVI em busca de encontrar um novo caminho, uma nova rota marítima para as ilhas, onde eles poderiam encontrar riquezas como ouro, como as especiarias, e também poderiam encontrar novas terras, onde as pessoas iriam comprar os seus produtos e também eles levariam novos produtos para o continente europeu. E a gente vai observar que, embora fosse muito difícil, a gente vai observar que eles vão enfrentar os perigos do Mar Tenebroso, que é o Oceano Atlântico, e vão fazendo grandes descobertas, chegando ao continente americano, ao continente da Oceania, e também a gente vê a Antártica, que eram lugares que até o século XV não eram conhecidos pelos europeus. Tudo isso vai acontecer por quê? Porque os europeus, Portugal e Espanha, não poderiam comprar
os produtos que chegavam a Portugal e Espanha eram muito caros, que eles compravam aos italianos. Então, se eles compravam produtos como os temperos, que eram de necessidade, que eram muito caros, eles tinham realmente que encontrar um novo caminho para as Índias, onde lhe dessem maior lucro e eles também pudessem entrar em contato direto com a Índia, sem precisar comprar os produtos dos italianos. Então, eles iam sair o quê? Iriam lucrar mais, poderiam pegar os temperos lá na Índia e depois revender na Europa e lucrar cada vez mais. Então, assim, pessoal, a gente vai finalizar por hoje. E na próxima semana, nós vamos ter ainda dar continuidade a esse assunto sobre as grandes navegações marítimas comerciais.